aos Filipenses, capítulo 3. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Eu farei a leitura do versículo 1 ao versículo 21. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 21. Façamos esta leitura de forma alternada. Vamos ler alternadamente. Capítulo 3. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça, que há da lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as coisas considero como refúgio, para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conforma-me com ele na sua morte. Para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas consigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andaram entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Amém. Que Deus assim nos abençoe. Nesta noite eu gostaria de refletir com os irmãos sobre o cuidado com os falsos mestres.
o cuidado com os falsos mestres. O apóstolo Paulo, ao escrever esta carta à igreja de Filipos, ele que já havia passado por muitas e várias situações e circunstâncias no seu ministério, já havia sido surrado, já havia sofrido naufrágio, já havia sofrido muitas coisas pelo Evangelho e perseguições também pelo Evangelho. Mas Paulo, ele irradia nesta carta alegria, mesmo passando por todas as situações adversas, por várias circunstâncias na sua vida, ele ainda irradia alegria. No versículo 1 aqui do capítulo 3, mais uma vez ele diz: alegrai-vos, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor. Ele não diz alegrai-vos em Paulo, ou alegrai-vos em Pedro, por exemplo. Ele diz: a nossa alegria está no Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa segurança. Ele é a nossa segurança. E o apóstolo Paulo, então, passa aqui no versículo 2, a avisar novamente a igreja daqueles, e também de outros, que estavam ministrando um evangelho adulterado, um evangelho desvirtuado, um evangelho que não era o verdadeiro evangelho. Enquanto aqueles do capítulo 1, a partir do versículo 12, enquanto aqueles que estavam ministrando o evangelho de Jesus Cristo, mas estavam fazendo por inveja, por levantando contendas, levantando desavenças entre os irmãos, mas o apóstolo Paulo disse: eles estão anunciando Cristo, o evangelho. Então deixa, se é por ciúmes, se é por contendas, mas eles estão anunciando o evangelho. E estes aqui eram um outro grupo de pessoas, aqui propriamente os judeus que eram judaizantes, que estavam seguindo agora, né, os ensinos ali de Cristo, mas anunciando uma falsa circuncisão, anunciando um evangelho falso, um evangelho adulterado, não era um evangelho genuíno. E eles tentavam então desvirtuar outros irmãos da igreja. E aqui o apóstolo Paulo dá 3 denominações, os chama de 3 nomes. E ele diz então: cuidado com os cães. Os cães aqui não é o animal cão que nós conhecemos aqui hoje, aqui no nosso, né, no Ocidente, mas sim aqueles que eram considerados lá no Oriente, nos dias de Jesus, como impuros. Era uma figura de impureza, de sujeira, de podridão. Pois os cães naqueles dias, os animais mesmo, cães, eles eram animais ainda selvagens. Eles não eram ainda animais que se poderia domesticar. E então eles estavam em bandos, em matilhas, eles estavam revirando lixos, eles estavam mexendo em podridões, em coisas sujas, eles estavam ali virando latas, virando lixo, e eles não eram animais muito civilizados. Eles mordiam as pessoas, eles atacavam os transeuntes, as pessoas que estavam ali passando pelas ruas. Mas aqui é uma linguagem figurada de cães, cães no sentido de impuros, no sentido de sujeira, no sentido de podridão. Então ele disse: cuidado com estes impuros, cuidado com estes que querem trazer sujeira
dentro da igreja, querem trazer podridão dentro da igreja. Nós temos aqui também o ensino dos judeus de que a salvação era por méritos. A salvação era por méritos, segundo a lei de Moisés. E ele diz aqui também: cuidado com os maus obreiros, pois eles estavam ensinando incisivamente para seguir a lei, para seguir, aqui mais adiante, a falsa circuncisão. Eles ensinavam a lei de Moisés, eles ensinavam que eles deveriam ser circuncidados, deveriam seguir todos os rituais, todas as observações da lei, para alcançar a salvação. E o apóstolo Paulo, então, ele remete contra aqueles homens, ele intenta contra aqueles homens mesmo, de uma forma feroz, de uma forma severa, Cuidado, aqui até, é um sentido de cuidado com estes homens, tomem muito cuidado, realmente, porque é uma palavra incisiva, é uma palavra forte, uma palavra pesada. Enquanto que o apóstolo Paulo ensinava uma salvação pela graça, uma salvação que já não era necessário mais a circuncisão, já não era mais necessário seguir todos aqueles rituais, toda aquela lei de holocaustos, de sacrifícios, aos quais aqueles judeus estavam defendendo. Na palavra de Deus nós temos até mesmo referente ainda aos cães, Os cães ali, Davi se dirige a Saul, lá em 1 Samuel 24:14, e diz assim: após quem saiu o rei de Israel? A quem persegue? A um cão morto? A uma pulga? Então essa referência ao cão, é um animal sujo, um animal impuro, um animal que está aí peregrinando. Davi então se dirige a Saul com essas palavras. E também nós temos na parábola do rico e Lázaro, ali ele estava ali em sua enfermidade, em sua pobreza, e diz que os cães lamberam-lhe as chagas. Então Lucas 16:21. Então na sua miséria, nas suas enfermidades, ali nas suas chagas, os cães estavam lambendo-lhe as chagas. Então, indicando ali que os cães estavam realmente ali no meio da sujeira, no meio das impurezas. Ainda chamando-os de maus obreiros, que também em outras palavras significa praticantes da maldade. Então aqueles homens, o interesse daqueles homens era praticar a maldade, era praticar a injustiça, praticar coisas ímpias. Eles não estavam preocupados com a igreja, nem um pouco. Eles não estavam preocupados com o povo de Deus, nem com Paulo, muito menos com Paulo. Eles estavam preocupados em levantar contendas, em levantar problemas para Paulo. A doutrina desses homens maus obreiros, mais afastavam as pessoas do que aproximavam de Deus. Então aquela doutrina, entre aspas, que o apóstolo Paulo estava rebatendo, era uma doutrina que distanciava mais o homem de Deus, não aproximava. E hoje nos nossos dias, refletimos, irmãos, nessa palavra. Quantos obreiros, quantos líderes não estão mais distanciando os homens de Deus do que aproximando os homens de Deus? Com as suas leis, com as suas regras, com os seus rituais, estão mais distanciando o homem do que aproximando o homem de Deus. E ainda sobre
a circuncisão. Aqui Paulo remete uma ideia que aqueles irmãos de Filipos, eles eram cidadãos romanos. Então a ideia aqui, né? Paulo então diz àqueles irmãos: vocês não precisam circuncidar para se tornar cidadãos dos céus. Vocês já não são cidadãos romanos? Sim, somos cidadãos romanos. Então, da mesma forma, de uma forma semelhante, figurada, vocês são cidadãos dos céus. Vocês são cidadãos, não pela circuncisão, pela falsa circuncisão, mas pela circuncisão do Espírito Santo em vossos corações. E da mesma forma nós somos circuncidados pelo Espírito Santo que atua em nossos corações, através da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E era isso que Paulo queria deixar claramente àqueles irmãos. E então Paulo, defendendo ali a sua posição, defendendo ali o seu ministério, ele diz então: quem poderia confiar mais na carne do que eu? Então ali no versículo 4 ao versículo 6, ele diz: eu poderia confiar também na carne, se fosse isso, se vocês confiarem na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, muito mais eu. Então ele dá alguns exemplos ali da sua condição. Eu fui circuncidado ao 8º dia de vida, cumprindo a lei. Eu sou israelita, eu sou do povo de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. No meu sangue corre o sangue hebreu, diz o apóstolo Paulo. Quanto à lei, fariseu, eu sigo a lei retamente, eu não desvio um passo sequer da lei. Quanto ao zelo, nossa, Paulo foi muito zeloso antes, né? Perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Irrepreensível significa que não se acha erro. Então Paulo diz: em mim não se acha erro. Achem algum erro em mim, dizia o apóstolo Paulo. Eu tenho todo o gabarito para defender se fosse pela carne, mas não é pela carne, é pela graça. E no versículo 7 ele diz: porquanto para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Então eu tinha todos os requisitos, todos os motivos para confiar na carne, mas não, eu considerei isso tudo refúgio. Isso tudo, nada serve para mim, se não fosse pela graça de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele considera tudo como perda, porque nada nesta vida pode ser comparado à salvação que há em Cristo Jesus. Então, riquezas, poder, status, linhagem, seguir a lei à risca, nós nem conseguimos fazer isso. Não há um homem, nenhum sequer, capaz de seguir toda a lei, pois tropeçamos nela todos os dias, a todo momento. Por isso que é pela graça que nós somos salvos. Mas andamos segundo o que já alcançamos. Aqui no versículo 16, ele diz isso, né? Do 12 ao 16. Não que eu já tenha recebido ou obtido a perfeição. Eu não sou santo, eu não sou perfeito. Mesmo eu tendo todo o gabarito suficiente para confiar na carne, eu não confio na carne. Mas prossigo para o alvo, né, para Cristo, para conquistar o prêmio. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo,
para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu esqueço de tudo isso. Isso não tem nenhum valor para Paulo, nem para nós. Então, nós podemos servir a Deus com toda alegria. Servir a Deus com toda alegria, com todo entusiasmo, porque independente destas situações, independente do gabarito, independente das circunstâncias, nós servimos a Deus com alegria. E essa mensagem é: cuidado com os maus obreiros. Nós devemos não olhar para nós, mas olhar para Cristo. Não olhar para as nossas posses, para os nossos bens, para o nosso gabarito, para os nossos diplomas, porque eles não têm nenhum valor a não ser em Cristo. E do versículo 17 ao 21, hoje nós vivemos coisas muito instantâneas, muitas situações instantâneas. É alimento instantâneo, pronto em cerca de 3 minutos. É coisas que nós colocamos ali no alimento, você bate com uma colher num copo, fica pronto na hora, instantâneo. E o ser humano, ele acostumou com essa rapidez. Tudo muito rápido, tudo muito instantâneo, tudo muito diluído. Até eu me esqueci agora, a pessoa que disse essa frase, mas ela disse assim: o cristianismo hoje é um cristianismo diluído. Ele chamou de cristianismo diluído, que é pressa, é rapidez. As pessoas não estão mais contentes e felizes com mensagens longas. As pessoas não estão mais contentes e felizes com estudo bíblico. As pessoas não estão mais contentes com palestras. Elas querem vídeos curtos, ensinos curtos, porém diluído. Não valorizam mais o verdadeiro ensino da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo então diz que, versículo 17: sede meus imitadores, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Porque muitos, versículo 18, andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. É um evangelho diluído. É um evangelho fácil. Um evangelho, entre aspas, sem problemas. Um evangelho, entre aspas, sem dificuldades. Um evangelho que basta sentar no banco e assistir. É um evangelho simples, um evangelho diluído, um evangelho adulterado. Finalizando, irmãos, no versículo 20 e 21, o apóstolo Paulo fala da glória, da glorificação. Diz assim o versículo 20: pois a nossa pátria está nos céus. Queridos, a nossa pátria não está aqui, na terra. A nossa pátria está nos céus. E esse desenvolvimento da fé, esse amadurecimento da salvação, não é instantâneo. Não é daqui 3 minutos. Não é diluído em um copo e está pronto, 100% santo. Não. É um processo, degrau por degrau, oração por oração, leitura da palavra, comunhão com os irmãos, participar dos trabalhos da comunidade, da igreja, e dobrar as mangas, não apenas se assentar nos bancos. Concluindo, irmãos, o apóstolo Paulo então chama aqueles irmãos, a atenção daqueles irmãos, para que o seu olhar esteja
na cidadania dos céus. Então nós temos aqui a cidadania dos céus. Mais uma vez lembrando, aqueles irmãos de Filipos, todos tinham a cidadania romana, porque pertenciam ao Império Romano. Mas nós somos cidadãos dos céus. Por quê? Porque nós pertencemos ao céu, pertencemos a Cristo. E a glorificação, versículo 21. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, a minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. A nossa firmeza, a nossa confiança está no Senhor, nosso Deus. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar mais